Amassando mais. Pronto, tá gravando. Então, a gente viu na aula passada a gente viu a parte de os dispositivos elétricos, né? E a gente viu os fenômenos eletromagnéticos, principalmente corpos positivos, negativos e corpos neutros. Depois a gente viu a corrente e os dispositivos elétricos. A gente viu que um dispositivo elétrico tem que ter corrente elétrica, tem que ter uma tensão e tem que ter uma resistência. São os três elementos básicos de um circuito elétrico. Primeiro, o circuito elétrico tem que ter corrente elétrica. E como é que essa corrente elétrica é gerada? Através de uma tensão, que é uma diferença de potencial entre dois pontos. Um potencial com maior tensão, um potencial com menor tensão, os elétrons fluem do canto de menor para o maior para acontecer o chamado equilíbrio. Isso aqui ficou meio estranho, equilíbrio. Para acontecer o equilíbrio. Um canto ficar com a tensão igual ao outro. E o que é essa tensão, professor? É a quantidade de elétrons no canto. Você tem um ponto A e um ponto B. Esse aqui tem mais elétrons. O que é que acontece? Os elétrons daqui, do positivo, fluem do canto que tem mais para o canto que tem menos. Acho que eu disse ao contrário antes. Do canto que tem mais elétrons para o canto que tem menos até acontecer o equilíbrio. Isso aqui é chamada tensão, certo? E nessa passagem da corrente de um ponto para outro, você tem atrito. Você tem uma resistência. Se eu só ver aqui... Volta já, deixa eu só ver aqui minha gata passiva de viagem. Não, é só minha função dela. Não. Então você tem atrito na passagem da corrente, de um canto para outro. Sempre tem. O elétron é massa. Então você tem deslocamento de matéria entre o ar. Então você vai ter atrito, você vai ter oposição à passagem dessa corrente. Então essa oposição à passagem da corrente a gente chama de resistência elétrica. Então são esses três elementos básicos do circuito elétrico. Corrente, tensão e resistência. Foi o que a gente viu até a página 90. Na página 91, a gente viu um circuito elétrico simples, que tem que ter o gerador. O gerador vai fazer o quê? Vai aplicar uma tensão entre dois polos, uma pilha. A pilha aplica uma tensão entre dois pontos, fazendo com que haja uma corrente elétrica. Certo? É o chamado gerador. Primeiro tem alguma coisa que conduza os elétrons, a corrente elétrica. São os condutores, são os fios, né? Página 91, certo, gente? Aí. Passagem da corrente elétrica, nós temos os resistores. E depois a gente tem um interruptor-chave, que é para você ligar ou desligar a corrente. Quer dizer, permitir a passagem ou não, né? Você deixa o circuito aberto ou deixa o circuito fechado. Quando o circuito está aberto, a corrente tem como sair, mas não, quer dizer, não tem como... Tem como entrar, mas não tem como sair. E quando você fecha o circuito, você faz com que os elétrons circulem livremente naquele circuito. Então, gerador, condutor, resistor, interruptor são os elementos básicos de um circuito elétrico simples. Na página 92, você tem o desenho de um circuito elétrico simples, ó, que você pode fazer em casa, né? Você tem a pilha, que é o gerador. Aqui nós não temos o interruptor, né? Mas, vamos lá. Está ligado direto. Aí você tem um condutor, que é o fio ligado à lâmpadazinha, e a corrente elétrica fluindo e a lâmpada ligando. Aí vocês podem perguntar, professor, mas aí não tem o resistor. Não tem o resistor. Então, você disse há pouco tempo que um circuito elétrico tinha que ter o resistor, a resistência. Certo? O resistor está onde? Todo aparelho que funciona com corrente elétrica, aí ele funciona como se fosse um resistor. Essa lâmpada aqui funciona como se fosse um resistor. Certo? Uma geladeira funciona como resistor. Uma televisão funciona como resistor. Todo aparelho que é ligado, ele funciona com a passagem da corrente elétrica. Esses aparelhos elétricos, eletrônicos, eles funcionam como se fosse um resistor. Ali tem uma resistência, a passagem da corrente, ele funciona como resistor. Se vocês olharem aí na página 91, o que é um resistor? Componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. São os nossos aparelhos eletrodomésticos, que são exemplos
e resistores. Ou seja, essa lâmpadazinha aqui, tchuf, é um resistor. Certo, João Pedro? Então, nós temos aqui o gerador, a corrente e a resistência aqui, ó. Nós temos os três. Aqui, só no circuito, nós não temos o interruptor, né? O resto a gente tem. Gerador, resistor, condutor, falta só o interruptorzinho, a chavezinha para ligar. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma não, Paulo. Certo. Vamos lá. Circuito elétrico em série e em paralelo. Na semana passada eu disse... Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Tá aqui. Deixa eu só apresentar para vocês. No término da segunda aula, aquela de 9h50, tinha pouca gente, certo? Se não me engano, tinha 12 ou 11. Então, vocês não viram a lei de Ohm. Não tem no livro, mas eu gostaria que vocês anotassem e ficassem com ela guardadinha aí, né? Se nós estivéssemos em sala, a gente fazia vários exemplos. Mas como combinado foi a gente manter aqui a sequência do livro, certo? Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui no final, não foi? Aqui. Isso daí, ó. Lei de Ohm. É a relação entre os três, a tríade da corrente da eletricidade. Corrente, tensão e resistência. Certo? O que é que diz a lei de Ohm, para quem não estava na nossa a última aula, né, depois, na 950? E tensão, o V, ó, tensão, diretamente proporcional ao produto da corrente pela resistência. V igual a ρ. V igual a ρ. Onde V é a tensão, vou até colocar aqui, né? V, tensão, não tem no livro, viu? Em volts, em V, ó. Esse V significa volts. Certo? Dona Júlia. Tensão em volts. Ô, Esse V professor, significa... Ui. atenção, o senhor só vai trabalhar em volts? Só volts. Ou volts ou as suas, vamos dizer assim, subprodutos, né? Milivolts, microvolts, mas aqui a gente vai trabalhar o volts, certo? Mas existe milivolts, existe microvolts, mas são as subunidades do volts, né? Não, aqui tensão não, aqui é volts, né? Volts. Isso aqui é uma tensão. O R, resistência. O símbolozinho da resistência, eu não achei ainda, mas é esse símbolozinho aqui. Cadê a Ana Júlia? Já está aí, né? O símbolo da resistência é esse aqui, ó. É esse aqui. Você coloca esse símbolozinho aí. Mas eu vou procurar isso danado. Ache, homem. Cadê tu? 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 Acho que é um ômega isso aqui. Cadê tu? Cadê tu? Não vou perder mais tempo, não. Cadê tu? Sei não. Tem isso aqui, mas tá a cabeça para baixo. Ai, tem ele, mas tá a cabeça para baixo. Professor, por que você não vai no Google e copia essa própria mensagem? Achei! Achei! Aí, garoto! Aí, eu sei que tem um símbolo, mas às vezes eu não tenho paciência de procurar, né? Aí, Isma, é esse mesmo símbolozinho aqui, ó. Resistência é dada em ohm. Quantos ohms? Então, você vai comprar uma resistência em qualquer loja de eletricidade, resistor de quantos ohms? Ele vai perguntar. Ou vai perguntar todos os amperes, mas é errado, amperes é corrente. Certo? E o I é a corrente. Esse não é L, não, é um I maiúsculo. É a corrente. Corrente elétrica.
corrente elétrica dada em, a unidade é o A, que é 1 ampere. Aí vocês já devem ter visto já. Bateria de tantos miliamperes, tá vendo? Ampere. Pronto, aí são a tríade, é a tríade do... Na próxima aula tem um exemplozinho aqui, eu vou dar para vocês, certo? Vou fazer um exemplo para vocês na próxima aula. Já guardei ele aqui, para você ver como é que funciona. E facilzinho, nós temos três grandezas. Se eu der duas, eu contra a outra. Certo? Pronto. Circuito elétrico em série ou paralelo? Silêncio. Oh, menino. Isso aqui é o tema da página 93. Aí, acabou. Silêncio. Circuito elétrico em série ou paralelo. Então, quando você vai fazer um circuito elétrico, você tem aquela... Só um pouco mais para baixo. Deixa eu ver quem quer entrar aqui. Maria. Então, quando você faz um circuito que tem esses 4 aqui, ó, certo? Se você tiver mais de um resistor, preste atenção, isso aqui é muito importante, essa parte da aula. Às vezes você faz circuito, como está dizendo aqui na página, na figura A e B. Se vocês olharem a figura A e B, tá vendo aqui, Daniel? Ó, você tem um gerador aqui em cima, você tem os condutores, você tem quantos resistores aqui? Ó? 2. Né? Tanto na figura A quanto na figura B, você está com quantos resistores, gente? 2 resistores, 2 lâmpadas. Ou seja, não necessariamente no circuito você... acho que a Ana Clara disse não, acho que foi a dúvida, né? Acho que não. Não necessariamente você vai fazer um circuito que você vai ter que colocar um resistor. Certo? Imagina a sala de aula de vocês. Se estivesse na sala de aula, eu estava apontando para cima. Olha essa sala de aula. Quantas lâmpadas vocês têm? Vocês iam dizer quantos? 8. Ou seja, você tem um circuito ali que você tem 8 resistores. 8. Certo? Quando você associa resistores, quando você tem mais de um resistor para colocar no circuito, por exemplo, lâmpadas elétricas, né, a sala, por exemplo, 4 ou 8 lâmpadas, você vai ter que associar esses resistores no circuito. Aí você vai associar de 2 formas os resistores. Ou você associa eles em série, ou vocês associam ele em paralelo. Ou vocês associam esses circuitos, esses resistores em série, que está aí na página 93, ou em paralelo. Isso aqui é associação de resistores. Eu vou tirar isso aqui e vou dizer isso aqui é uma associação de resistores. Ah, não é de tensão, não é de corrente. É uma associação, Isma. Isma tá aí? Tá. Resistores. Você está associando... você está associando os resistores. Então, circuito elétrico em série ou paralelo é associação de resistores. Acho que eu disse umas 6 vezes já. Né? Ok? Aqui não tem dizendo, mais ou menos, mas se você vai organizar os resistores para que aquele circuito elétrico funcione. Certo? Então, por exemplo, na sala de aula de vocês, todas as lâmpadas têm que ficar ligadas, né? E todas as lâmpadas têm que estar com a mesma luminosidade. Concorda comigo? Se uma lâmpada, por exemplo, não for diferente da outra, não tiver queimada, todas as 8, acho que são 8. Todas as 8 lâmpadas fluorescentes, eles ficam com a mesma luminosidade. Se for do mesmo fabricante e não tiver queimado. Concorda comigo que elas têm a mesma luminosidade? Imagina que você compra as lâmpadas, mesmo jeito. Quando você coloca, mesmo jeito. Tchum. Então você não tem, por exemplo, uma lâmpada aqui, assim, mais ou menos, mais luminosa do que a que está atrás. Você não tem essa diferença de luminosidade. Ou seja, você tem que trabalhar com a mesma, vamos dizer assim, do mesmo jeito. O circuito elétrico tem que alimentar tudo e ficar tudo uniforme, tudo
Tudo uniforme, né? Tudo do mesmo jeito. Esses slides, eu acho que eu coloco hoje, Maria Clara, coloco hoje. No terminal eu coloco. Porque próxima aula é só mais exercício, né? Eu coloco as aulas, aí eu coloco também os slides, ok? Então, você vai organizar os resistores. Como? Aí você vai organizar duas formas, série ou paralelo. Não estou nem vendo o que tem no livro, daqui a pouco eu leio. Existe uma diferença básica entre esses resistores. Se nós estivéssemos em sala, a gente ia fazer uns cálculos, mas a gente não tem tempo. Vamos dizer pelo menos o que é um circuito em série e em paralelo. Nós temos série. Circuito em série. Num circuito em série, a particularidade desse circuito em série é a seguinte. Todos, anote isso aqui, por favor. Os resistores recebem a mesma... Deixa eu ver alguma pessoa aqui entrar, deixa eu aprovar logo. Letícia. Todos os resistores recebem a mesma, vou botar em caixa alta, corrente elétrica. O I. Essa aqui é a grande particularidade do circuito em série. Certo? Você faz o circuitozinho com os resistores, com os fios, fazendo com que a mesma corrente que passa pelo resistor, passa pelo outro. Certo? É o exemplo aqui da página 93, nessa figura A. Nessa figura A, olha, deixa eu ver cadê o polo positivo. Não tem como saber o sentido, né? Vamos dizer que ele sai aqui da direita, percorre o circuito, passa pelos resistores, a corrente, viu? E retorna aqui. Então, fica no ciclo de corrente. O circuito é fechado. Quando essa corrente fica em círculo, esses dois resistores funcionam. Concorda comigo? Que está passando uma corrente aqui, ó, direto. Não tem chave, né? Está fechado. Essas duas aqui são as mesmas resistores, a mesma lâmpada. São dois. Então, tem que fazer o funcionamento fazendo a corrente passar aqui. Para dizer que esse rapaz está em série, quer dizer o seguinte, que a corrente que passa por esse rapaz aqui, né, obrigatoriamente tem que ser a mesma que passa por aqui. Ela não pode sofrer desvio. Desvio, olha esse nome. Esse verbo, desvio, desviar. Não pode haver desvio de corrente no circuito em série. Concorda comigo que a corrente passa por aqui, alimenta um, sai aqui, ó. Quando ela sai, vai alimentar o resistor 2. É a mesma. Não tem nenhum desvio entre esse e esse. É tudo na mesma linha. Ó. Tudo na mesma linha. Se você viu que a corrente não sofre nenhum desvio no caminho, como vocês vão ver que ocorre aqui, certo? Ele é um circuito em série. Então, no circuito em série, vou até aproximar aqui, no circuito em série, a corrente não pode oferecer, ou não pode haver desvio no fio, por exemplo, né? Se não há desvio, a corrente que alimenta o primeiro é a mesma que alimenta o segundo. Professor, me diga uma coisa, se tivesse 100 resistores aqui nessa linha de fio, a corrente que passava pelo primeiro era a mesma que passava pelo 120º? É a mesma. Se isso aqui passa 1 ampere aqui também passa 1. Se passa 2 amperes no primeiro, passa 2 no segundo. A corrente é a mesma. Não sei o que é que tem dizendo aqui no livro, mas vamos lá no ponto 1. O circuito elétrico conectado em série é aquele cujos componentes estão organizados sequencialmente, em fila. Bota esse nomezinho aí, ó, em fila. Em fila. Então, numa fila, vocês sabem, vocês já imaginam o que é que acontece. Vocês faziam o segundo, terceiro ano, vocês entravam em fila, né? Aí depois que ficam grandes, perde esse hábito de entrar em fila. Todo mundo na filinha entrando na sala. Era bom ter esse hábito de novo. Acho que próximo ano eu vou dizer, todo mundo em fila para entrar na sala. Como mostrado na figura A. A corrente que passa por todos os componentes é a mesma. Acabei de falar. Grife isso aí. Grife isso aí. Qual a particularidade do circuito em série? Pergunta da prova.
Pergunta da prova. Qual a particularidade de um circuito em série? Vocês vão dizer, a corrente que passa pelo circuito é a mesma. Coloquei meu hashtag aqui já. Ou série ou paralelo, viu? Mas cai um dos dois. E a caneta não está funcionando, não. Tem uma infinidade de caneta aqui, pelo menos uma acho que funciona. Pronto. Qual a particularidade do circuito em série, por exemplo? A corrente é a mesma. Simples, só isso. E qual a particularidade do circuito em paralelo? Qual é a particularidade do circuito em paralelo? Opa, volte. Qual a particularidade do circuito em paralelo? Aqui já não é mais a corrente que é a mesma. Aqui já é outra coisa. Todos os resistores têm, e se tem um circunflexo, a mesma tensão. A mesma voltagem, viu, Ismar? Tá vendo a diferença? Então não tem a mesma corrente no paralelo. Não, paralelo não. Aqui eu vou colocar negrito. Professor, o que seria essa tensão? Tensão não é a diferença de potencial entre dois polos? Por exemplo, se um resistor recebe 220 volts, o outro vai receber 220 volts. São os volts, viu, Ismar? Entendi. É que eu não tinha lembrado da aula passada. Mas eu já disse nessa aula, né? Já no começo eu fiz uma revisãozinha. Então, por exemplo, numa figura B, qual é a diferença entre a figura A e B? Simples, ó. Se você olhar, gera uma corrente aqui, ela vem andando, vem andando. Então, a corrente nesse ponto que ela se divide, concorda comigo? Aqui ela se divide. Uma vem alimentar o circuito, o resistor 1, e a outra vem alimentar o resistor 2. Concorda comigo? E nesse pontozinho aqui, vocês podem até... Não sei, eu vou dizer que ela está saindo aí da direita, não estou vendo o polo negativo nem positivo, da pilha. Vou dizer que ela sai da direita e vai para a esquerda. Nesse ponto aqui ela se divide, ó. O que não acontece no circuito em série. Então, parte da corrente vai alimentar o circuito 1 e parte da corrente vai alimentar o circuito 2. Se acontece uma divisão, então a corrente no 1 não é igual à corrente do 2. Concorda comigo? Você a divide. Então, por exemplo, aqui gera... Digamos que essa pilha gera uma corrente de 2 amperes. Nesse circuito tem uma corrente de 2 amperes. Quando ela vem aqui, ó... Eu botei onde aqui? Foi nesse lado. Quando ela vem aqui, se forem iguais, metade para cada lado. Ou seja, 2 amperes, vem. Quando chega aqui, um vem para cá e o outro vem para cá. Vem um e um. Tá vendo aqui, Ismar? Digamos, eu estou dando um exemplo hipotético. Isso aqui é capaz de gerar... Esse circuito aqui tem uma corrente de 2 amperes. 2 amperes. O que é que acontece? 2, vem 2. Quando chega aqui, esse 2 tem que dividir. Se os dois vierem para isso aqui, essa aqui não funciona. Não é verdade? Não passa corrente. Aí ela tem que dividir. Se as resistências são iguais, é meio a meio. Você vai ficar com um e você vai ficar com outro. Certo? E se os resistores forem diferentes? Aí ela divide proporcionalmente. Aqui eu coloquei o exemplo que são iguais, né? Mas a resistência aqui, 1, não é igual a que saiu. Ela foi dividida. Então, quando a corrente é dividida, esse circuito está em paralelo. Então, qual é a particularidade do circuito em paralelo? Os componentes têm a mesma tensão. No série, mesma corrente. No paralelo, mesma tensão. Isso aí é pergunta da prova. Eu não sei qual é que eu vou colocar, se é série ou paralelo. Certo? Vocês podem até escolher aí qual é que eu coloco. Vou até dar essa colher de chá para vocês. Tem 32, a maioria já está passado, estão assistindo a aula, parabéns. Muito bom isso. Tem uma colega de vocês que me disse, Paulo, passei já, fez os pontos, está aqui assistindo a aula. Certo?
Se vocês quiserem escolher, se vocês querem série ou paralelo que eu coloco lá. E aí? Enquanto vocês decidem, eu vou dizer aqui. Segundo ponto. Em um circuito conectado em paralelo, 2 ou mais componentes estão ligados entre 2 pontos em comum. Na figura B, esses pontos em comum são os polos do gerador. Nesse caso, a corrente que passa por um dos seus componentes pode não ser a mesma que passa pelo outro. O detalhe é que não tem aí dizendo que é a mesma tensão, né? Não tem dizendo aí que é a mesma tensão. Mas eu estou dizendo para vocês que eles têm a mesma tensão. Vocês podem colocar como observação aí no livro de vocês. Aqui embaixo tem? Não, não tem. Certo? Vamos lá para baixo. No circuito em série acima, lá no A, se a lâmpada for se retirada ou queimar, a outra apagará. Concorda comigo, Ismael? Eu só digo o nome de Ismael, vou de outra pessoa. Caio tá aí? Caio, acho que tá. Os paralelos têm a mesma tensão? Isso aí, Ana Clara. Os paralelos eles têm a mesma tensão. Certo? E no série a mesma corrente. Essa é a grande particularidade do circuito em série e paralelo. Olha como é interessante aqui nesse parágrafo aqui de baixo. No circuito A, circuito em série, se uma lâmpada for retirada, a outra apagará. Concorda comigo? Digamos que essa aqui retira essa daqui. Ó. Tchuf, eu pego, pá, retiro. O que é que acontece com essa outra? Ela vai apagar. Por quê? Porque você abriu o circuito. Você abriu o circuito. Então a corrente sai, entra e não tem por onde sair. Se você tirar, por exemplo, essa aqui queimar, a corrente barra aqui, ó. Se a corrente barra aqui, ela não tem como passar para a outra queima. Queima não acende, porque não tem corrente passando. Certo? Diferentemente daqui, Fernandão. Diferentemente daqui, desse circuito. Se essa aqui, por exemplo, tirar ela, vai interferir nessa outra? Não. Porque é como se fosse uma corrente diferente, né? Se essa aqui queimar, Daniel, ou retirar ela, o que é que acontece com essa outra? Vai funcionar do mesmo jeito. Porque a corrente que passava por essa, não passava por essa, ela foi dividida aqui. Aí, tipo, ela diz, não tem nada a ver, eu estou recebendo uma corrente, você só não está acendendo, você não está recebendo a sua, mas eu estou recebendo a minha. Então, eu vou acender do mesmo jeito, e essa aqui fica apagada. No circuito em série não acontece isso, estão em sequência, um queimando, ou queimando, né? Uma queimando, a outra não acende. Porque tem que ter a mesma corrente passando. Já nisso aqui, não. Então, me diga uma coisa. Na sala de aula de vocês acham que as lâmpadas são ligadas em série ou ligadas em paralelo? Na sala de aula de vocês, na casa de vocês? Na casa. Então, a casa é um circuito, né? Cheio de resistor. Tem a tensão, que é a chave lá atrás. A geral, que a gente chama. E tem uns fios, e lá em cima, cheio de fio. A Ana Clara disse aí na lata, paralela. É verdade. Circuito elétrico de residências, circuito lá que a gente conhece, comércio, residência, tudo é ligado em paralelo. Porque na sala de aula de vocês, imagina a situação, na sala de aula de vocês tem as lâmpadas, queimando uma, queima as outras? Não, as outras funcionam. Concorda comigo? As outras funcionam. Então se fosse nenhuma mais funcionava. Se fosse em série, queimando uma lâmpada, ficava tudo no escuro. Mas não acontece isso, né? Por exemplo, se essa lâmpada aqui queimar, olha, a da cozinha acende. Então, se fosse tudo em série, queimando essa daqui, as outras não funcionariam mais. Ficava tudo no breu aqui em casa. Então, se fosse em série, se uma queimasse, todas as outras queimavam. Não queimavam, elas não ligavam. Não ligavam. Porque não tinha corrente passando, a corrente tinha sido bloqueada, entendeu? Nenhuma. Certo? Então, elas são... Aí, professor... Pode dizer. Onde se usa os resistores em série? Como é? Onde a gente pode usar os resistores em série?
sei, mas circuito em série... Um circuito elétrico simples aqui que você faz, você pode ligar em série, sabe? Não, assim, de circuito elétrico básico que eu vejo em comércio, residência e indústria, é tudo em paralelo, que são os mais usados. Mas você usa circuito em série dependendo da... Eu vou até pesquisar isso aqui, de onde pode ser usado o circuito em série. É uma boa pesquisa. Certo? De olho no tema para casa, na página 93, certo? Enquanto vocês anotam aqui, eu vou só dar uma olhada. Enquanto vocês anotam. Não vou fazer agora, senão a gente perde tempo na explicação, na outra explicação da outra página. Esse de olho no tema é para casa, ok? Deixa eu colocar de grafite. Minha bolsa tá um fuzuleiro. Se de olho no tema, essas perguntinhas, a gente responde na próxima aula. Deixa eu ver isso aqui. É, para casa. Pronto. Fecha a porta aí, Clarinha. Alguma dúvida até aí, gente? Não. Depois eu coloco na agenda. Para casa de olho no tema na página 93, né? 93. O senhor já fez a chamada, Paulo? Ainda não, fazer agora. E também o de olho no tema na página 90, certo? De olho no tema na página 90 e de olho no tema na página 93. São 3 na 90 e 4 na 93. Vocês respondem logo, respondem rápido. 90 e 93. 2 para casa. Certo, gente? Página 90 e página 93. E a 94 também, se quiserem resolver, já tem gabarito para isso. Vixe, Maria, arrotei, foi mal. Deixa eu ver. A 1 já pode resolver na 94, ok? A 1 já pode resolver. A 2 pode resolver. A 3 tá meio estranho. Os vagalumes. Eles são capazes de gerar emissões de luz. O circuito elétrico seria o gerador. É. A 3... Não, a 3 não vou fazer não. Estou em dúvida aqui. Do vagalume. A 4... A 5... Que não tem, é só mais análise. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é 6, não, a gente faz junto, certo? Não, por exemplo, só isso. 1, 3, 4 e 5. A 6 a gente faz junto, certo? Que é uma... Interessante essa 6. Não, mas deixa que a gente faz. Por enquanto, 1, 2, 4 e 5, na página 94, certo? Já anotei aqui. Então, vocês têm 2 de olho no tema e a página 94, 4 questões. Só é para fazer? Se quiser fazer, né? Para treinar o que vocês aprenderam. Não vou cobrar, claro. Vocês sabem como é que eu trabalho. Não vou cobrar recebimento. Faz quem quiser. Ok?
Podemos ir para a página 96. Anotaram aí que eu coloquei para casa? O conteúdo da prova é eletricidade, a partir do tema 1, viu? Na próxima aula eu digo até onde a gente vai, né? Acho que foi Maria Clara, foi. Até agora, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, com certeza, que é o consumo de energia. Eu acho que vai ser só até o tema 4. Certo? Deixa eu fechar a porta. Só até o tema 4. Vou colocar aqui no chat. Prova. Prova. Qual é a unidade, Ana Clara? Maria Clara. Unidade 3. Unidade 3. Temas 1, 2, 3 e 4. Se porventura, com certeza na próxima aula vai dar tempo a gente estudar magnetismo, mas não vai cair. Certo? Na próxima aula a gente estuda magnetismo depois da gente revisar e resolver os exercícios. Dá tempo na próxima aula, mas não vou pedir para vocês magnetismo, ok? Talvez a gente já comece a resolver hoje, que nós só temos consumo de energia, é simples. E eu já posso fazer alguns exemplos aqui. Dúvidas até aí, gente, do roteiro para a prova? Eu vou colocar no Classroom, certo? Então vamos lá, tema 4. Como é que se dá o consumo de energia elétrica? O trabalho, que a gente não viu, infelizmente, não vimos esse ano. Trabalho. Não vimos, foi? Não, vimos não. Não, vimos não. Trabalho e potência. Então, se nós tivéssemos visto o trabalho... A gente viu o trabalho e potência? Não, vimos não, vimos? Trabalho e potência. Não, Watts, a gente viu? Eu não ouvi, a pessoa respondeu, eu não ouvi. Trabalho e potência a gente viu? Tantos watts, potência em watts. Acho que não. Não, professor. Não, vimos não, né? Pronto, beleza. É que eu estou me lembrando do ano passado. Como é que está o consumo de energia, por exemplo? Essa televisão aqui e essa lâmpada. Elas consomem energia elétrica, não é? Então vem na continha, infelizmente, vem na continha todo mês. Continha absurdamente cara. Então como é que se dá o consumo? Como é que você pode calcular o consumo dessa televisão aqui, por exemplo? O consumo desse computador, quando está ligado, o consumo dessa lâmpada. É bem fácil de calcular. Viu? Então, o consumo vai ser o trabalho. Se nós tivéssemos visto o trabalho, você já teria uma base, sabe, do que seria. Mas vai ser fácil. Você já tem em mente o que seria potência, em watts. Consumo de energia elétrica. Eu já vou colocar a formulazinha que a gente usa para calcular isso. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar isso aqui com você. Vou colocar aqui. O Pedro Arthur está calado. Oi. Opa, isso ficou legal. Aí mesmo. Só que não é V igual a R. Então, o consumo de energia vai ser a potência vezes
Eu vou colocar a fórmula, daqui a pouco eu vou ver o que está aqui, certo? Deixa eu inserir um símbolo, que é o símbolo do delta. E já está aqui ele. Consumo vezes o tempo. Certo? Deixa eu colocar ele mais para cima. Pronto. Em que é consumo de energia, geralmente dado em kilowatt, vou explicar bem direitinho, hora, geralmente nas contas de energia, você vê lá, quantos quilowatt-hora você consumiu. O P é a potência. Tem aí na página 97, certo, gente? Potência em kilowatt, a maioria das vezes é kilowatt, esse W é maiúsculo. E o tempo é em segundos, na hora, desculpe. Delta T. Agora aqui é delta T, né? Deixa eu só pegar esse rapaz aqui. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Enquanto vocês anotam, eu vou ver o que tem dizendo aqui. O primeiro aqui, equipamentos e aparelhos elétricos, aqui na parte laranja. A energia elétrica pode ser transformada em outros tipos de energia, desde a transformação da energia, ou diferentes equipamentos. Equipamentos e aparelhos elétricos. A energia não tem uma fonte inesgotável. Toda energia utilizada em nossas atividades diárias é resultado de algum tipo de transformação. Então, para nós, a maioria da nossa energia, 70%, vem das hidroelétricas, que pegam a energia potencial. Claro que as energias vêm sendo transformadas, desde o sol lá, né? Desde o sol. Vêm sendo transformadas, mas na hidroelétrica ele pega energia gravitacional e transforma em energia mecânica. Né? Então, vocês olham o funcionamento de uma... Será que eu tenho aqui? No passado tinha. Na semana passada tinha, esse ano não tem. Agora eu não sei cadê. Hidroelétrica, não tem aqui. Então, vocês olham o funcionamento da hidroelétrica, vocês vão ver que tem uma turbina, é água caindo e movimentando a turbina aqui, né? Toda a hidrelétrica, se tiver uma foto, vai dar para ter aqui. Não tem. Então, você tem a água. Então, na hidrelétrica, você tem aquele jato d'água saindo, né? Aquilo ali antes está movimentando a turbina. Aquele movimento de turbina é energia mecânica. Que através dos estudos, essa energia mecânica, através do dispositivo, transforma a energia mecânica em energia elétrica. Certo? Continuando. No Brasil, a energia elétrica é obtida principalmente a partir de energia cinética da água. Aí, ó. Ou energia proveniente da queima de combustíveis, as chamadas termoelétricas, como gás natural, biomassa e derivados do petróleo. Após chegar às residências, utilizamos a energia elétrica para as mais diversas atividades. Neles, a energia elétrica pode ser transformada em diversos tipos de energia, como térmica, cinética, luminosa e sonora. Então, quando você pega, por exemplo, uma caixinha de som, ele transforma essa energia elétrica, Arthur, em energia o quê? Sonora, né? Energia elétrica transformada em energia o quê? Sonora. Na luz, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. Secador de cabelo. A energia elétrica é transformada em energia o quê? Cinética. Normalmente cinética, acho que do vento lá. E energia térmica. Secador de cabelo das meninas aí. Né? Tem até um exemplo do secador aí. Energia térmica, cinética não. Então aquilo ali é transformado em energia térmica. O ferro de passar, micro-ondas, geladeira, geladeira, gelágua, tô vendo aqui. Gelágua, e tudo isso é energia o quê? Térmica. Alguns para Aquecedor. esquentar, outros para esfriar, né? Aquecedor.
ar-condicionado. A energia elétrica está sendo transformada em energias térmicas. Meu bichinho do peixe aqui. Não sei, está borbulhando aqui. Televisão, energia sonora, energia luminosa. E assim vai. Né? Eu quero dar comida para o peixe. Então, gente, todas essas energias elétricas estão sendo transformadas em outros tipos de energia. Depende do funcionamento do aparelho. Luz luminosa, aquecedores, ferro de passar, energia térmica e etc. Tudo tem transformação de energia. Então, aí você tem um consumo. Certo? A energia vai sendo transformada, não é destruída, não. Embaixo aí tem um efeito Joule, que no término da segunda aula passada, de 9h50, que tinha bem pouquinha gente, a gente falou sobre o efeito Joule. Qualquer resistor sofre aquecimento. Efeito Joule é quando você tem um circuito elétrico e você tem um aquecimento. Aquecimento é quando a temperatura faz o quê? Sobe. Então, por onde passa uma corrente, aquilo ali vai aquecer. Certo? Por onde passa uma corrente, aquilo ali vai aquecer. Porque você tem atrito. E atrito, ó, você tem aumento de temperatura. Que horas são? Tá cedo, hein? Você tem aumento de temperatura. Tudo que você botar atrito, ó, pode ver que a mãozinha está esquentando, né? Você tem aumento de temperatura. Você tem calor ali. Okay? Isso é chamado efeito Joule. Por isso que muitos circuitos... Por isso que existem muitos incêndios. Por quê? Porque as instalações não são dimensionadas corretamente. Certo? Pela quantidade de corrente que passa, você dimensiona o fio. Vou até utilizar esse. Então, quando você vai comprar fio no comércio, então, a bitola. Quantos milímetros? De 2,5, de 1,5, de 1. Tem fios mais finos e fios mais grossos. Aqui é um cabo de áudio. Então, tem fios finos e tem fios grossos. Eu acho que o fio da circuito elétrico da casa é um pouquinho menos que isso aqui, é de 2,5. Por quê? Porque 2,5 de diâmetro é suficiente para aguentar a corrente que passa por ele. Porque aquele vai esquentar, concorda comigo? Então, é um fio de cobre envolto em... Isso aqui é o quê, Júlio? É uma borracha? Polímero, que chama. Plástico. Isso aqui para isolar, né? Material isolante. Então, acho que o da casa é um pouquinho menos que isso aqui. É menos. Então, por exemplo, uma bitola de 2,5, numa residência, dependendo da residência, isso é tudo calculado pelo engenheiro eletricista. Eu até fiz esses cálculos já. Ele suporta o aumento da temperatura daquele fio condutor, daquele cabo ali. Certo? Porém, se você colocar uma bitola de 1, talvez a bitola de 1 faça o quê? Queime. Ela literalmente queima. Então, se você aumentar a tensão, por exemplo, da casa, tudo isso aqui apaga porque em algum ponto o fio tora ou queima. Porque ele não foi capaz de suportar aquela energia, aquele quantidade de calor. Ele vai e explode um pouquinho, queima. Aí nessa queima, você tem faísca e causa qualquer incêndio. Então, a maioria dos incêndios acontece com isso, por isso. Dimensionamento mal feito e acontece queima do circuito, né? E quando esse circuito queima, aí pega numa coisa e acontece incêndio. A maioria dos incêndios é isso. Mau dimensionamento do circuito elétrico. Por exemplo, você tem que colocar uma bitola de 3, não sei nem se tem 3, e colocou uma de 2,5, porque é mais barata. Você dimensionou lá e disse, precisa de 2,8 de bitola. Não existe de 2,8 de diâmetro. A bitola é o diâmetro, certo? Não existe 2,8. Existe 2,5 e 3. Aí o cara vai e diz. Aí você pega uma diferença de preço. Que tem, né? Diferença de preço. Entre a de 2,5 e a de 3. Você tem que usar qual, Ismar? De 3, né? Você precisava de 2,8. Não tem 2,8, você bota para cima. Se o de 2,8 não queima, a de 3 com certeza não vai queimar. É melhor ainda. Né? Coeficiente de segurança. Aí você pega a compra de 2,5, porque é mais barato. E só 0,3. Faz não, aí vai o bicho queima. Acontece um curto-circuito, pega incêndio. Acontece por causa disso. Certo?
Acontece por causa disso. Erro Professor, humano, às vezes. Oi? e às vezes, a maioria dos carregadores, ele geralmente vem com tipo uma folha de alumínio. Então, que quando você abre, quando abre o fio do carregador, ele tem para É. regular a. Ele regula, é? Não, não é que ele regula, ele deixa ele dentro, o Sei, calor dentro do carregador, para ele não ficar superaquecido. eu sei. Aqui no carregador, meu carregador tá ligado. Então, com certeza, está tendo aumento de temperatura. A gente não vê porque tem um isolante. Tá? Meu carregador tá ligado aqui no celular. Mas tem aumento de temperatura. Por onde passa uma corrente, você tem aumento de temperatura, é justamente o efeito jogo. E diz: sofre aquecimento quando é percorrido por corrente elétrica. Cuidado com o gato, Maria. Oi! E foi? Só um segundo, gente, por favor. Gente, vão lendo aí só um segundo que minha filha tá chorando. O que foi? O gato lá pro quarto, aí a gata soltou o gato aí o gato caiu em cima da gata, e Não, gata não. pedra. Não. Eles caem, gato cai. Pode deixar eles lá, viu? Em alguns casos, esse aquecimento é desejável. Em equipamentos que aquecem água ou ar, como chuveiros, secadores e aquecedores, tá vendo? Chuveiro elétrico eu não uso nem a pau. Aqui não. Gasta energia moada. Em outros é indesejável, como nos circuitos e computadores, porque deixa seus processamentos mais lentos e pode danificar alguns componentes. Por isso que os computadores têm o chamado cooler, para resfriar os componentes ali. Né? Você pega, bota a mão no cooler ali e tá ali. Então o computador fica ligado direto, o cooler, ou liga de vez em quando. Porque passa corrente elétrica, aquilo ali vai aquecer. E se você não resfriar aquilo ali, o circuito elétrico derrete os computadores. Isso aqui eu acho que tá ligado. Tá? Tô sentindo aquilo ligado. Então o cooler é para isso, para você resfriar o circuito. Efeito Joule, quem estiver usando o computador, tá aí o efeito Joule. Computador esquentando. Ó. Então aqui, lá embaixo, o aumento da temperatura. Tá aqui, aqui embaixo está dizendo o britânico efeito Joule. Na colisão, um pouquinho embaixo, certo? Parte da energia cinética dos elétrons é transferida para os átomos e provoca o aumento de sua vibração. Consequentemente, ocorre o aumento da temperatura do resistor. Esse aumento de temperatura é conhecido como efeito Joule. Para você saber o que é efeito Joule, é quando o aquecimento provocado por uma passagem da corrente elétrica. Só isso. Pedro Arthur fez ano. O que foi, Pedro Arthur? Tô com o chat aberto, você fez ano. Pedro Arthur tá aqui, AN. Entendi. É porque o senhor tinha perguntado cadê Pedro Arthur? Aí Sim. ele disse, Entendi. Então, aí esse foi o efeito Joule. Vamos ver aqui, nós temos 5 minutos, vamos ver potência e consumo de energia. Vamos voltar lá para o slide. Então, todos os aparelhos têm uma chamada potência. Sim, você falou que eu estava calado. Né? Então, todo equipamento tem uma chamada potência em watts. Então, micro-ondas, 1.600 watts. Todo aparelho tem. É a quantidade de energia, de trabalho que ele consegue fazer por unidade de tempo. Watts, por exemplo, é a quantidade de energia que ele usa na unidade de tempo. Isso é potência. Certo? Por exemplo, você tem uma potência de 100 watts e você tem uma potência de 1.000 watts. Quer dizer que o de 1.000 watts, ele faz maior trabalho, realiza mais energia, tem mais energia em um determinado tempo. Isso é potência. Certo? Por isso que gasta mais energia. Então, todos os aparelhos têm, né? Então, um ventilador 80 watts. Aqui em kilowatts é uma subunidade, certo? 80 watts, você tem... Minha televisão, não sei se é 800 watts. Entendeu? Então, quanto mais maior essa potência, maior o consumo. Você vai ver. Eles consomem mais energia pela potência. Ok? Então, para calcular, é só você pegar essa potência do aparelho e multiplicar pelo tempo que ela fica ligada. Você pega a potência, multiplica pelo tempo que ela fica ligada. Certo?
Nessa página aqui tem 97, a maior é isso. Então, até um exemplo aqui na segunda página. Tá vendo a segunda página, essa partezinha aqui, ó? Vou fazer logo o exemplo. Por exemplo, está aqui. Está nessa parte aqui, ó. Por exemplo. Não, aqui em cima. Por exemplo, suponha que um chuveiro elétrico de potência 6.000 watts é utilizado durante 2 horas por dia. Cuidado, não vai tirar seu curativo, não. Exemplo, vamos fazer um exemplozinho aqui. Exemplo. A potência 6.000 watts chuveiro, viu? A potência do bicho lá em cima. Isso aqui é um fio. Gasta energia moada. Em Mossoró, porque chuveiro é água quente em Mossoró, é? O cara calor, toma banho de água quente, vai ferver. Chuveiro de 6.000 watts. O tempo, vou colocar só T, sério, né? Vou colocar o delta T não, porque o tempo que ele fica ligado, 2 horas por dia, viu? 2 horas por dia. Tá? 2 horas por dia foi. Então, como é que a gente sabe a quantidade de energia que ele usa? Só multiplicar, né, Dantas? Aí. Então, se a energia lá em cima é igual a potência vezes o tempo, quanto é a potência, Daniel? 6.000 watts, mas tem que transformar para quilowatts. Esse é o detalhe. A energia é quilowatt-hora, não é watt-hora. Certo? Isso aqui a gente faz o quê, Ismar? Divide por 1.000. Divide por 1.000. Simples. É o quilo. Esse detalhezinho aí, viu? Tem no livro. Então vai dar 6 quilowatts. Bota esse detalhe aí, por favor. Certo? Aqui ele não diz. Para saber quanta energia, multiplicamos a potência pelo período de tempo. Ele já colocou quilowatt, tá vendo aí? Ele não explicou que tem que ser em quilo. Não explicou que tem 100 quilos. Isso danado. Quando ele foi resolver, já tinha quilowatt ali. Então, para você transformar de watt para quilowatt, você pega o quê? Divide por 1.000. Certo? Por favor, anotem esse detalhezinho aí. Anota esse detalhe, porque na fórmula você não tem watt, você tem o quê? Kilowatt, esse quilo é maiúsculo. Esse watt é maiúsculo. Que é o nome de uma pessoa. Então tem que ser em quilo. Como é que você transforma, Clarice? De watt para kilowatt, você divide por 1.000. Lembra? Quilômetro para metro para quilômetro, metro para quilômetro. Você pega 3 casas para a esquerda e divide por 1.000. Aqui é watt, kilowatt. O quilo é 1.000. Certo? Então, 6.000 dividido por 1.000, eu acho que é 6, né? Agora, só você multiplicar 6 vezes quantidade de horas. 2. O detalhe é o dia, certo? 2. Vai dar quanto aqui? 6 vezes 2, 12 kilowatt vezes hora. Kilowatt hora, beleza. Mais num dia. Tá comigo? Porque são 2 horas por dia. Você tem um chuveiro elétrico, que são 6.000 watts. Ele é 2 horas todo dia. 2 vezes 6, 12 kWh por dia. Um dia tem quantos... Um mês tem quantos dias? 30, digamos, no mês. A conta vem no mês, né, Daniel? Conta mensal, né, Pedro Arthur? Tudo quieto aí. Mas ficam quietos. Então, a conta é dada no mês. Então, digamos que você utiliza o chuveiro elétrico 2 horas por dia. No mês. Aí eu vou colocar aqui, num dia. E no mês? É só você pegar o quê? 12
kilowatt Vezes hora. Vezes quanto, hein? 30. 30. E num dia consome 12, no mês, que são 30 dias. Isso aqui vai dar quanto, hein? Tem lá, 360 kilowatt hora. Aí é por mês. Aí foi o consumo de energia no mês, ó. No livro ele perguntou se era no mês? Acho que não. Deixa eu ver aqui. E é caro, viu? Tu é doido? Vamos já transformar isso aqui em dinheiro, viu? Dinheiro. Tá aqui. Mensal. Consumo mensal, né? Que é a mesma coisa no mês. Deixa eu ver, basta multiplicar o consumo por 30 dias. Tá aí. 360 kW consumido em um mês. Quilowatts-hora, aí já é em um mês. Né? Vamos transformar esse dinheiro e em pílula. Bufunfa. Em grana. Quanta grana? Ah, meu amigo. Aí você pega e multiplica pela tarifa. Deixa eu ver se eu subo mais isso aqui. E eu vou ter um diabo no chuveiro elétrico em casa. Quanto de grana? Aí você pega e multiplica pela tarifa. Vou botar aqui para ter espaço. Multiplica pela tarifa. Porque se vocês olharem a conta, eu não tenho uma conta aqui porque minha conta vai por e-mail. Tá? Eu acho que a tarifa está em 74 centavos por quilowatt. Aí a tarifa depende de cada estado. Isso é? Se vocês olharem a continha de luz aí, tem uma tarifazinha. Aqui, não. Achou? Essa aqui é antiga, do ano passado, não tá mais isso não. Aumentou, está bomba. Aqui tá 73, mas acho que é 74. Por isso que eu não vou fazer. Olha aqui na geladeira se tem alguma coisa. A tarifa acho que é 0,74 hoje, 75. Vocês olham aí na conta daquela ali é antiga. Eu acho que está em 74. Aí você pega 360 kilowatts hora que você consumiu e multiplica pela tarifa de energia, que eu acho que hoje é 0,74 por quilowatt. Vai dar isso aí, hein? 360 vezes 0,74. Dinheiro que nem empresta. Vezes 5 dá 180. Vezes 74. Dá bem 200 contos aí. Dá quanto, hein? Alguém fez aí? Alguém fez? Não, ninguém vai fazer. Deixa eu fazer aqui. R$360 vezes 0,74. R$266,40. Pegue. Agora multiplicar aí por ano. Aí vezes 12. Só de chuveiro elétrico. O cara gasta 266 conto por mês. Pegue. Só o chuveiro, viu? Eu vou ter um diabo no chuveiro elétrico. Compre chuveiro elétrico. Breu. Pronto. Isso aqui é o que consome, isso aqui é o que gasta. Certo, gente? Aí. Vocês anotarem. Certo? Isso é porque é só um, professor. Imagina aí se fossem uns 2, 3 na mesma casa. Então, imagina aí com ar-condicionado que consome mais um bocado, com televisão, com geladeira. A conta vai mais para 1.000. Eu, quando morava numa casa menor, era menos que isso. Gastava 180, 190 por mês de tudo. A gente para uma casa maior, veio com a clínica, não gastando mais. Mas é isso aí, nunca... Minha casa, quando morava no apartamento não. Gastava 190, 180 e gastava muito. Eu disse, vamos economizar energia. Chegou a R$266, né? Vou botar um chuveiro elétrico? Vou. Breu. Então é assim que você consome. Vocês podem fazer esse cálculo
para todos os equipamentos elétricos que vocês utilizam na casa de vocês. Todos. Você pega a potência dele, transforma em kilowatt, né? Pega a potência dele, transforma em kilowatt, multiplica pela quantidade de horas que ele fica por dia, qualquer um, ventilador, televisão. Aí chega pro pai de vocês, pai, minha televisão está consumindo só isso. Meu ventilador está consumindo isso. Meu computador está consumindo isso. Meu computador é ligado aqui na bateria. Mas quando é que ele fica ligado ali para carregar? Então vocês podem calcular de tudo. Certo? De tudo que vocês utilizam na casa de vocês. Pegando o quê? A potência em kilowatt. A maioria de todos eles vem em watt. Todos vêm em watt. Aí você pega essa potência e divide por 1000. Transforma em kilowatt. E multiplica pela quantidade de horas que ele fica ligado no dia. Certo? Ou se você já quiser colocar no mês, meu fica ligado 10 horas por mês, já pode. Por dia. Digamos que é 2 horas. Você faz o conta, depois multiplica aquele valor por 30, e depois pega esse valor e multiplica pela tarifa energética. Aí você vai ter o consumo de tudo por mês. Uma lâmpadazinha dessa. Certo? Por exemplo, essa lâmpada aqui tem 15... Essa lâmpada aqui tem 9 watts. Para a próxima aula, nós temos 2 minutos, não dá para fazer não. Vou até colocar aqui, ó. Minha lâmpadazinha aqui. Digamos que ela fica ligada 24 horas por dia, viu? Essa lâmpada eu acho que é de 9 watts. 9 watts. Para vocês fazerem para a próxima aula. Vamos dizer que ela fica ligada 24 horas por dia, direto. Aí eu quero saber quanto de energia e quanta grana ela vai consumir. Essa minha lâmpadazinha. Não que essa lâmpada aqui que eu tô aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu tô me vendo aqui. É mais de Essa 500 lâmpadazinha reais, aqui. viu aí? Vamos ver quanto é. 9 watts, ela eu acho que é de 9, eu acho que é. Digamos que eu deixo ela ligada no mês direto. 24 horas por dia. Vamos imaginar aí, calcule para a próxima aula. Pedro, Arthur e Daniel, calcule aí para a próxima aula. Quantidade de energia. Quantidade que eu vou pagar? Quanto eu vou pagar de preço, de custo? Se essa lâmpada ficar ligada 24 horas por dia. Se eu ligar hoje, desligar só no dia 4 de janeiro. Quanto que eu vou gastar de dinheiro? Vocês podem calcular isso aí? Aqui, ó. Tá aqui os dados, certo? Aqui os dados, ó. Aí a gente se vê às 9h50. Tomara que a galera volte. Ok? Vocês vão saindo aí, que daqui a pouco começa do 8º. A gente se vê às 9h50, certo? Todo mundo vindo direito? Pronto, vamos lá. Então, minha luz ligada horas por dia, minha luzinha aqui. Vocês estão vendo meu dedinho? Minha luzinha aqui. Se eu deixar ela ligada hoje, só desligar no dia 4 de janeiro. Quanto é que ela vai gastar de dinheiro? Quanto é que eu vou pagar de conta? Vamos fazer o conta. 9 watts para kilowatt. Eu tenho que dividir 9 dividido por 1000. Viu? Isso aqui dá quanto, Ana Clara? 0,009, né? Kilowatt. Primeira coisa, viu, Pedro? O Pedro estava assistindo a aula de uniforme. Microcorotes por dia. Então vamos calcular a quantidade de energia. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Está muito pequeno isso aqui. Pronto. Quantidade de energia vai ser o quê? É a potência vezes o tempo. Vou colocar a fórmula. Vou
Coloca da tua foto, potência vezes o tempo. Né? Energia vai ser igual a quanto? Potência 0,0019 vezes 24. Então, isso aqui vai ser o consumo num dia. Viu? Alguém faz? Não, vou fazer aqui. Eu peço para vocês fazerem, vocês não me respondem. 0,09. Não, 0, não, peraí. 0,009 vezes 24. 0,216. Aí, ó. Quilowatt vezes hora, tá vendo? É o chamado quilowatt-hora. Potência Paulo, vezes tem o que tempo, botar para potência quilowatt? Tem. Tem que estar para quilowatt. A não ser que ele peça na questão que deixa em watt, né? Mas assim, na conta de energia, vocês podem olhar que é quilowatt-hora. Certo? É quilowatt. Quanto você consumiu em quilowatt-hora? Aí tem lá na conta de energia. Aí. Potência quilowatt vezes o tempo em hora, então é quilowatt vezes hora. Tá vendo aí? A unidade segue a fórmula. Isso aqui é em quanto, Fernando? Em um dia, né? Dia. Aí vamos para o mês. Energia vai ser igual 0,216 kWh. Aí eu multiplico agora por 30. 0,216 vezes 30. Lembrando que o tempo eu estou dando um mês, viu? Se fosse em uma semana, né? 6,48. 6,48 quilowatt hora. Agora, isso aqui é no mês. É na diferença? Um é no dia, outro é no mês. Aí esse tempo depende do que a questão está pedindo. As contas de energia é no mês, né? Tem a quantidade de energia que aquele aparelho gasta no mês. A conta de energia não vem todo dia para você pagar. E quantidade de grana? Aí você pega o que você consumiu, 0,48 kWh, vezes a tarifa, que eu acho que é 0,74, não me recordo. É a cara para pagar esse absurdo de luz. Mano. O cara não tem nada na casa, só uma geladeira paga R$120 de luz. Isso é um roubo, né? Se eu pego os caras que botam tarifa de luz, viu? 6,48 vezes 0,74, R$4,79. Tá aí. Se eu deixar essa lâmpadazinha ligada 24 horas, durante um mês, eu vou pagar dela R$4,79. Vendo aí? Entendeu aí, Pedro Arthur? Entendi. Pronto. Se eu deixar essa minha lâmpada ligada, eu acho que é mais ou menos aqui. Minha lâmpadazinha ligada, 24 horas por dia, durante um mês, viu? R$4,79. Aí isso quer dizer, isso é pouquinho, você vai pagar só R$4. Se ficar 24 horas por dia, mas a luz é ligada só de noite, então não tem problema não deixar ligado, né? Tem. Isso é desperdício. Quando você está deixando, você está desperdiçando. R$1, por exemplo. Agora imagine que 50 milhões de pessoas deixam a luz ligada. É desperdício de 50 milhões. Então, uma pessoa, aí não tem diferença. Mas quando você pega um monte, 50 milhões não, né? Você tem toda... Não sei quanto é. Tem poucas pessoas que vivem ainda sem luz, energia elétrica. Poucas. Infelizmente ainda tem. Mas quando você pega um montante, você tem um desperdício de energia. Então, não deixa a luz ligada de dia, não. Evita o desperdício. Não, mas eu não vou pagar nada. Mas quando junta um monte de gente desperdiçando, né? A conta já é cara, aí desperdiçando, aí a companhia energética diz, teve um desperdício, não sei o quê, usou mais não sei o quê, usou mais a termoelétrica, lembra disso? Vai aumentar agora porque usou mais a termoelétrica, porque não supriu a da hidrelétrica, aí, aumenta a conta de energia por causa de quem? Do desperdício. Infelizmente, a gente paga pela nossa ignorância, né?
A gente paga pela nossa ignorância. A ignorância de alguns, vamos dizer assim. Deixa a luz ligada, água, essas coisas. Eu fico revoltado, cara. Eu fico revoltado. Desperdício. Revoltado. Deixar desligado tudo. Minha esposa que minha filha deixa tudo ligado. Sai do banheiro e deixa tudo ligado aí. Só desliga aí. Lá vai eu desligando tudo. Vamos continuar aqui na página. Fique revoltado. Fique revoltado. Desperdício. Esse foi o consumo de energia. Tem uma continha aqui de energia. Não tá aí. Alguma dúvida, gente, até aí? Alguma dúvida? Diga uma coisa, eu vou colocar aqui. Eu coloquei para casa para vocês. Eu não anotei na agenda, mas eu vou olhar no chat. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei um para casa para vocês. Vocês podem dizer qual foi? Vocês podem dizer aí? Não, tá aqui, tá aqui. Para casa, de olho no tempo, a página 90. De olho no tempo, a página 93, não foi? E alguns da página 94. Não vou pedir mais, não. Então vocês vão reclamar comigo, estão dizendo que fazem muito exercício. Mas estão de olho no tema, a página 98. Se quiserem fazer. Tá? Página 98 tem aí, que é simples. É o primeiro, como os aparelhos eletrônicos podem ser classificados e que transformação de energia ocorre. Tipo de aparelho. Aparelho eletrônico classificado. Na segunda, efeito Joule, é aquele que diz que com passagem da corrente elétrica você tem um aquecimento, transformando energia em energia térmica. E a 3, escolha um aparelho e veja quanto ele consome de energia. Eu não vou cobrar, não. Se quiserem fazer, certo? Gente, aqui tem magnetismo. Por favor, na próxima aula a gente vai resolver todos esses exercícios, certo? E fazer uma revisão básica. Então, antes de entrar em magnetismo, vou fazer uma questão para vocês aqui. Só um segundo. Lei de Ohm. Anotem, por favor. Eu não vou fazer uma questão para saber como é que calcula. Exemplo. Lei de Ohm. O exemplo diz o seguinte. Um resistor cuja resistência é de 12 ohms. Agora tem que inserir o símbolozinho. Doze ohms. Foi submetido a uma tensão de 24 volts. 24 V. Qual a intensidade da corrente que passa pelo resistor? Variação. Pronto. Anotei aí para a gente resolver. Anotem aí para a gente resolver. Quando vocês anotam, eu bebo uma água aqui, certo?
Anotaram? Tudo quieto aí. Não sei se o pessoal está acordado. Não sei se estão prestando atenção. Tô falando sozinho, não, tô? Tô falando sozinho, gente. Ih, eu acho que eu tô falando sozinho. Ninguém falou no chat. Rapaz. Tem alguém aí, tem? Tem alguém na aula? Oi! Até que fim. Tem gente na aula. Graças a Deus não tava falando sozinho. Anotaram lá? Anotaram... Ou eu tava, uma pessoa acordou e falou pros outros. Ei! Anotaram lá o exemplo? Anotaram o exemplo? Anotaram? Quer ver, pai? Que exemplo? Quer ver? Tô vendo o chat, Zé. Tô vendo o chat. Já. Bom, pelo menos a Ana Clara tá ligada aí. Vá. Dados. 12 ohms é a resistência. 12 ohms. Tá dizendo, né? Resistência. Mas se tiver esse símbolozinho aqui, ó, por exemplo, um resistor de 12 ohms, já sabe que isso aqui significa o quê, Rebeca? Resistência, viu? Resistência. É o ohms. E é a tensão. Volts. 24V. Que significa 24 volts, certo? Ele quer saber o I. É o L minúsculo, não, é o I. Igual a... Então, a relação entre tensão, resistência e corrente é a lei de Ohm. Eu vou colocar aqui, né? V é igual a R vezes I. I maiúsculo, não é L minúsculo, não. Essa é a relação entre os três. Tem resistência, tensão e corrente. Certo? Ele deu o valor da tensão? Deu. 24, né? Substituindo os termos, 24. Ele deu o valor da resistência? Quanto? 12. Eu quero saber a corrente. Pronto. Física ajudou até aí. Agora é só matemática. Vou organizar os termos. 12. I é igual a 24. Só troquei. I vai ser igual a 24. O 12 está multiplicando, passa dividindo. I vai ser igual a quanto? 2A. Significa 2 amperes. 2 amperes. Tá aí uma questãozinha de lei de Ohm, para vocês ficarem ligados. Não tem no livro, mas não quer dizer que eu não possa dar para vocês uma coisa que vocês vão usar com certeza no ensino médio. Entenderam? Entenderam? Entendi. Ana Clara entendeu? Pronto. Alguém quer que eu volte lá para vocês anotarem? Acho que não, né? Todo mundo anotou, né? Volta lá para terminar para anotar. Volta agora. Aí. Vai iluminar. Não vai passar com as coisas, não.
Vamos lá? Pronto, vamos lá. Já que a gente tem um tempinho, não quero entrar em magnetismo hoje, vamos usar esse tempo aqui para fazer os para-casa que eu passei, para fazer algumas questões, sabe? Magnetismo a gente fala na próxima aula um pouquinho. Começando por de olho no tema da página 90. De olho no tema da página 90. Nós temos aqui 8 minutos, dá para fazer muita coisa. Peraí, excluir, deletar. Novo slide. De olho no tema. Página 90. Como é o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador? E quando ligado a um gerador? Quando não está ligado a um gerador? Quando não ligado. Esse A é crasado, meu Deus? É não. A um gerador não há fluxo de elétrons no fio. O gerador, ele faz a diferença de tensão, de potencial, né? Uma tensão entre dois polos. Se não está ligado ao gerador, não há tensão, não há diferença de potencial. Se não há diferença de potencial, não tem fluxo de elétrons no fio. Tá? Quando ligado a um gerador, há um fluxo de elétrons orientado do polo de maior tensão para o polo de menor tensão. Ok? Essa é a resposta do... Ok, gente? Pode ir para a segunda. Pode ir para a segunda. Pode. Então, se não há diferença de potencial, não há fluxo de correntes, tá? Não há, porque não tem ninguém ajudando o outro. Então, como se dá uma tensão elétrica entre dois pontos de um condutor? Eu anotaria só isso, diferença de potencial, só isso. Como se dá a tensão elétrica? É uma diferença de potencial, uma chamada DDP. A tensão se dá por uma diferença de potencial, um ponto com mais potencial para um canto que tem menos potencial. É o polo positivo e negativo da pilha. Então, existe uma diferença de tensão, de potencial entre o ponto positivo e o ponto negativo. Um ponto positivo com mais potencial, um ponto negativo com menos potencial. Certo? O que acontece com o fio condutor quando essa tensão elétrica é mantida? Na minha opinião, o fluxo é mantido. O fluxo elétrico é constante. A tensão é mantida.
E se não houver mais tensão entre os dois pontos? Se não houver mais tensão, significa que não há mais fluxo de corrente. Fecha a porta, por favor. Pronto. Se o fluxo, a tensão é mantida, o fluxo é mantido. Certo? O fluxo de elétrons é mantido até quando houver uma diferença de potencial. Quando é que a pilha deixa de funcionar? Quando você não tem mais diferença de potencial entre os pontos. Certo? Pode ir para a terceira? Acho que pode, né? Vocês responderam a primeira que tinha mais coisas. Como devem ser os fios condutores em um sistema com baixa resistência elétrica? Está na figura, não entendo a minha figura. Está embaixo aí na figurinha, né? Baixa resistência. Baixa resistência, resistência baixa, eu disse para vocês que comprimento e resistência são dp, não é? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Ou seja, tem que ter baixo ou pouco? Pouco. Não, baixa resistência. Não, vou botar pouco, porque não existe baixo comprimento, né? Pouco comprimento e alto diâmetro. Não sei se alto, pouco, muito. Muito diâmetro. Acho que tá muito, né? Por que tem que ter baixo comprimento? Porque são dPs. Comprimento e resistência são dP, diretamente proporcional. Quanto menor, menor o outro. Quanto maior, maior o outro. Então, para ter baixa resistência, tem que ter baixo comprimento ou pouco comprimento. Já diâmetro e resistência são IP. Quanto maior o diâmetro, menor a resistência. Há uma baixa resistência elétrica. Ou seja, para ter baixa resistência, tem que ser curto e largo. Né? Um fio curto e um fio mais largo, você tem baixa resistência elétrica no fio. Ok? Ok, gente? Entenderam aí as três? Sim. Sim. Então, já são 10h19, a gente encerra por aqui, certo? Então, para vocês todos, bom final de semana. E quarta-feira a gente se vê, se Deus quiser.